Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez falando aqui sobre o lixo, tá bom? Veja bem, queridos, só para você saber, está no capítulo 7 e as páginas aí começam na página 96, tá bom? Ó, página 96 e vai até aqui no caso, até a página 99. Essa primeira parte do conteúdo, tá bom? A gente vai estar falando aqui nessa síntese do conteúdo aqui sobre o lixo, tá bom? Nós vamos estar falando também sobre os possíveis destinos do lixo, tá? E também vamos estar falando, de certa forma, sobre alguns lugares, digamos assim, sobre a forma como algumas pessoas descartam seu lixo e algumas maneiras que poderiam ser aplicadas, né, ser usadas para que esse lixo fosse colocado de uma forma que facilitasse o trabalho daqueles que recolhem para dar um descarte correto. Nós vamos ver também, tá bom, a questão dos lixões a céu aberto, que infelizmente é a realidade de muitas cidades brasileiras. Vamos estar falando também sobre os aterros sanitários, tá bom, que, na minha opinião, já que não se pode ser construído com os investimentos que temos do poder público, usinas de reciclagem em todas as cidades, pelo menos que fossem construídos os chamados aterros sanitários, que é uma medida viável, tá, para o descarte do lixo, que tem uma redução aí na questão dos problemas ambientais, se comparado aos lixões a céu aberto. Também vamos estar falando sobre a incineração em particular, tá, suas vantagens e desvantagens, a compostagem, que também é um auxílio, é muito interessante a questão da compostagem, tá? Porque reverte um pouco essa situação do lixo. Ela transforma o lixo em materiais que podem ser reaproveitados pela natureza e devolvidos novamente ao meio natural, de certa forma. É claro que mediante a um alto investimento do poder público, que muitas vezes não é desenvolvido justamente por essa questão. Queridos, a gente vai estar falando sobre isso de forma bem resumida, só lembrando que a gente não vai estar comentando ainda a fundo a questão da reciclagem. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando a reciclagem isolado, porque o conteúdo é um pouco mais complexo, tá legal? Então, a gente vai estar falando hoje sobre essas 4 formas de descarte de lixo e a partir da próxima videoaula a gente vai estar falando sobre a reciclagem separadamente, ok? Veja bem, todos os resíduos sólidos, tá, que são considerados inúteis, que não têm uso, que não têm aplicação ou que estão separados para o descarte, tá, tudo isso é o que nós chamamos de lixo. O lixo, tá, é um dos maiores problemas das cidades brasileiras hoje, tá bom? O que fazer com ele tornou-se a questão no momento. Por quê? Porque quase nenhuma cidade brasileira tem, digamos assim, estrutura para dar o correto destino ao lixo. E infelizmente ele é jogado, na maioria das vezes, a céu aberto, atraindo insetos, multiplicando-se ali os vírus de doenças, tá? As bactérias que causam doença, atraindo ratos, enfim, animais indesejáveis que podem causar doenças aos seres humanos. Então, assim, além de tudo isso, o lixão a céu aberto produz, com a ação das chuvas e da decomposição do lixo, uma substância altamente agressiva ao ambiente e também ao próprio ser humano, no caso o chorume. O chorume, você sabe, é um líquido resultante da decomposição do lixo, juntamente com a água da chuva. E ele tem partículas tão finas que penetram no solo junto com essa água da chuva e vão contaminar os lençóis freáticos lá embaixo no subsolo. Só se você não sabe, eu creio que todos já sabem, aqui em nossa cidade, por exemplo, assim como na maioria das cidades brasileiras, nós usamos a água do subsolo. Nós bebemos a água que é trazida até nós, que ela vem de poços, tá? Ou seja, do lençol freático. E esse lençol freático, em sua maioria, está contaminado com águas por causa do chorume produzido nos lixões a céu aberto. E essa, infelizmente, é a realidade da maior parte das cidades brasileiras, tá bom? Veja bem, para resolver esse problema, poderia ser feito mais da parte do poder público nessa questão. E a gente vai ver algumas soluções e também algumas consequências de alguns descartes errôneos do lixo. Veja bem, o destino do lixo. Lixão são locais
onde o lixo fica acumulado ao ar livre, sem tratamento, e sendo uma péssima solução. Por quê? Porque favorece a transmissão de doenças e contamina o ambiente. Veja bem, queridos, no lixão, que é o caso nosso aqui, de nossa cidade, lá o lixo é jogado de qualquer forma. Eu sei que ele é tirado de dentro da cidade e é levado para uma região mais alta, tá bom? Todavia, aonde o lixão está aqui em nossa cidade, a gente vê que por trás dele, tá bom, existe uma descida considerável, tá? E o que acontece? Quando chove, a água leva o lixo morro abaixo, e lá embaixo existem os chamados, as chamadas nascentes de água, ou olhos d'água, como você deve conhecer popularmente. Nesses locais, o lençol de água é muito raso. Qualquer partícula de impureza nesses locais contaminam rapidamente o lençol freático. Infelizmente, a quantidade de chorume que desce morro abaixo e contamina as propriedades que existem lá embaixo, e também os lençóis de água, é uma coisa fora do normal. E assim, é a nossa realidade aqui. Vejam bem, queridos, para resolver esse problema, poderia ser feito, primeiramente, um muro de contenção, tá? Para evitar que o lixo descesse morro abaixo. E outra, feita uma limpeza nessas áreas, tá bom? E, na minha opinião, ainda assim, a contaminação seria uma coisa fora do normal. Então, a melhor saída, veja bem, o chamado aterro sanitário. No caso do aterro sanitário, é diferente do lixão, tem muitas vantagens em relação ao lixão, inúmeras. Veja bem, no aterro sanitário o lixo é depositado em trincheiras, que na verdade são buracos cavados no chão, tá bom? E recoberto com camadas de material isolante, para quê? Para que o chorume não penetre no solo. Ele vai ser desviado por tubos, por canos, tá? E vai cair num determinado local onde será coletado em tambores e dado o correto destino, ou seja, levado para os locais onde ele vai ser tratado, para só então ser devolvido novamente ao rio ou ao ambiente natural. Isso aí seria preciso investimento do governo. Infelizmente, nossa nação, digamos assim, não tem um histórico de preocupação na questão do descarte do lixo. Infelizmente, o Brasil ainda nós vemos esse processo, essa discussão, esse problema caminhando aí a passos bem lentos. É claro que isso é o problema da maioria dos países do mundo, não é só do Brasil. Veja bem, no aterro sanitário, tá bom? Essas trincheiras aqui, como eu disse, são locais, buracos cavados, valas cavadas no solo, recoberto com material isolante, onde o lixo é colocado dentro e recoberto com camadas de materiais diferentes, tá bom? E por fim é coberto com areia novamente, e ele vai sofrer um processo de decomposição ali dentro dessas trincheiras, tá bom? E aí depois que o lixo se decompõe, depois de um tempo, ele é novamente retirado, revolvido e soterrado de novo nesses locais. Por quê? Porque ele vai acelerar o processo de decomposição, tá bom? E todo o material resultante dessa decomposição, como eu disse, é levado pela tubulação até os tambores que vão coletar e vai ser tratado. Veja bem, para proteger o solo, se coloca uma manta impermeável, que são esses materiais isolantes que falei, tá? A vantagem disso, não polui o ambiente, diminui a propagação de insetos, entre outros problemas, a questão do mau cheiro. Veja bem, no aterro sanitário existe também a tubulação superficial. São canos, ou eu diria, são alguns canos, tubos, que ficam lançando os gases, porque a decomposição do lixo gera gases. Um desses gases é altamente agressivo à camada de ozônio, tá bom? No caso, o metano. E aí ele geralmente é produzido e vai saindo desses tubos. O que se faz? No aterro sanitário se coleta esses gases e levam até os tanques de contenção, onde eles vão ficar guardados ali, e aí esse gás pode ser vendido ou até mesmo usado como gás de cozinha, tá bom? Porque é um gás, como outro qualquer, e automaticamente a consequência disso é que ele gera, tá? Ele é inflamável, ele pega fogo. Então assim, nos aterros sanitários esse gás pode ser coletado, levado para os tubos de contenção e vendido normalmente nos botijões de gás para as pessoas usarem em casa como, digamos assim, um gás de cozinha, para cozinhar. Veja bem, seria uma resposta menos agressiva ao ambiente. E quando não se pratica esse tipo de coisa, porque ainda assim teria custos, tá? O gás é queimado lá no local mesmo, eles colocam uma chama sobre esses tubos, e aí vai ficar queimando para que o gás não vá diretamente para a atmosfera. É claro que gera outro gás, que é o gás carbônico, tá bom? A queima dos combustíveis.
E aí o que acontece? De um jeito ou de outro vai contaminar. Mas acredite, o impacto ambiental disso é bem menor se comparado aos gases produzidos no lixão a céu aberto. Porque no lixão a céu aberto, esses gases vão normalmente para a camada de ozônio. E aí é onde está o problema. Tá? Então, assim, é um problema sério a questão dos lixões. Veja bem, falando aqui sobre a incineração. No caso da incineração, é um tantinho diferente do aterro sanitário. Por quê? Porque lá o lixo é queimado. É também diferente do lixão a céu aberto, porque lá vai diminuir na incineração, em fornos de alta temperatura, vai diminuir logicamente a quantidade de lixo, digamos assim, o volume do lixo. Mas, de uma certa forma, tem a desvantagem que a queima produz esses gases tóxicos que contaminam o ar. E no caso da incineração é produzida em grande quantidade, tá bom? Então assim, responde bem a questão do volume do lixo, porque logicamente vai diminuir o material, vai ser transformado em cinzas, mas de um jeito ou de outro, esses materiais vão produzir gases altamente tóxicos que, se não for dado um destino correto, o que na maioria das vezes não é, pode contaminar o ambiente e levar as pessoas a alguma doença respiratória séria. E também nós vamos falar aqui sobre a compostagem, tá? No caso da compostagem é outra medida que eu acho que ajuda muito, principalmente nessa questão do descarte desse lixo e a devolução dele ao ambiente, e outra, na questão do volume do lixo. Veja bem, transforma matéria orgânica como estrume, folhas, papel, restos de comida em adubo. O adubo vai ser devolvido ao ambiente natural, é claro. É claro que na compostagem não serve para todo tipo de lixo. Lá são alguns materiais que são de origem orgânica. Ele é separado e isolado esse material, porque se é orgânico ele é decomposto rapidamente e ele é absorvido novamente pela natureza. Então, no caso da compostagem, o excesso do lixo, ou digamos assim, o volume do lixo, pelo menos é diminuído, tá? Na verdade, ele é aproveitado por completo. É como se fosse uma reciclagem de matéria orgânica, tá bom? Então, volta novamente ao ambiente por meio de adubos. E esse adubo, tá, pode ser vendido e gerar até, de certa forma, lucros para a empresa que desenvolve esse trabalho, tá bom? A vantagem é que diminui o volume do lixo que vai para os aterros sanitários. Por quê? Porque dele é retirado alguns materiais que iriam para o aterro e iriam aumentar o volume do lixo no aterro. A desvantagem é que se o adubo não for vendido, tá bom? A produção fica um pouco caro aí para o poder público e também para os empresários que vão trabalhar nessa questão. Por quê? Porque para levar esse lixo até lá, essa matéria orgânica até lá, para separar, para preparar o material para ser trabalhado, gera custos. Ou seja, é preciso investimento. E automaticamente esse investimento tem que ser, digamos assim, devolvido novamente, tá? E trazendo um pouco de lucro. Se esse adubo não for vendido, o governo acaba tendo prejuízos, porque ele pagou para produzir, mas não teve o retorno financeiro que esperava. Assim como o dono da empresa, tá? Então, assim, tem essa desvantagem, mas ainda assim é uma boa medida para o descarte do lixo. Ajuda muito. Por quê? Porque diminui o volume do lixo que iria, no caso, para o aterro sanitário. Na minha opinião, o aterro sanitário seria a medida mais viável, tá bom? Para o governo e também para as cidades pequenas na produção. Por quê? Porque uma vez que esse aterro sanitário tem o seu material, o seu chorume coletado e tratado devidamente, tá? Evita de contaminar os lençóis de água e o lucro por esse trabalho vai vir a longo prazo. Por quê? Porque vai melhorar a qualidade de água do local. Outra coisa, vai melhorar a questão das doenças que se propagam nas cidades. Vai melhorar também a questão da quantidade de insetos e ratos e outros animais indesejáveis que se multiplicam aos milhares nesses locais. No caso de Dom Expedito Lopes, a dengue no lixão é um problema. Por quê? Porque fica difícil, com a quantidade de material daquela, controlar os focos de produção do mosquito. Então assim, gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre outra forma de descarte do lixo, que na minha opinião é o melhor de todos, todavia gera altos custos, que é no caso a reciclagem. Um abraço e até a próxima videoaula.